A gente bate papo com o pastor e hoje na Igreja Unida do Palmares, aqui em Belo Horizonte, com o pastor Elias Muniz. A paz do Senhor, pastor Elias. Amém. A paz do Senhor, pastor Renato Ribeiro. Amém. Bate papo do pastor com o pastor Elias Muniz. É isso aí, estamos aqui na Igreja Unida do Palmares. Pastor Elias, que igreja linda, hein? Graças a Deus, né? Meu Deus. Pastor, 48 anos a Igreja Unida do Palmares? 48 anos. Ela deu início na Barripiranga. Barripiranga. É na Rua Jacuí, no saudoso pastor Veiga. Pastor Antônio Veiga. Pastor Antônio Veiga foi um dos pastores que vieram de São Paulo, né? Juntamente com o pastor Alcides Cordeiro, e assim a Igreja Unida chegou no estado de Minas Gerais. Pastor Antônio Veiga. Quanto tempo mais ou menos o pastor Antônio Veiga pastoreou, pastor Elias? Pastor Antônio Veiga, ele ficou aproximadamente aqui, que eu me lembro, recordo, uns 12 anos, 15 anos aproximadamente. Sim. Mas aí ali no Ipiranga, né? Eu lembro que era no Ipiranga, aqui pertinho do Palmares. É, ali na Rosanã, esquina com o Jacuí. Sim. Aí ele teve problema de saúde, o pastor Antônio Eustáquio assumiu. Sim. O pastor Antônio Eustáquio já auxiliava o pastor Antônio Veiga ou não? O pastor Antônio Eustáquio veio nessa transição. Ele veio como membro, olha para você ver como é que são as coisas, né? E pouco tempo depois ele foi ao presbitério. Aí o pastor, ele era de confiança do pastor Veiga, braço direito, adoeceu e teve que assumir o lugar do pastor Veiga, porque ele não, que eu me lembro, ele não teve assim mais condições de permanecer na presidência. Quando o pastor Antônio Veiga adoeceu, o pastor Antônio Eustáquio, que era auxiliar, aí virou o pastor titular. Aí ele assumiu a igreja e desde aí então ficou aproximadamente uns 30 anos à frente desta obra, daí para lá. Pastor Antônio Eustáquio então ficou 30 anos à frente da Igreja Unida do Palmares, é isso? Isso mesmo. Meu Deus. E pagando aluguel, e ao ponto em que chegou aonde está hoje, né? Em que ano mais ou menos aconteceu isso, pastor Elias? Desde o templo alugado até o templo aqui próprio, isso foi em que ano mais ou menos? A Igreja Unida, na época, a igreja... Com sede própria agora? Agora aqui? Com sede própria. Desde o início ou agora? Não, agora, desde os 48 anos no total, correto? Total. Mas aqui, nesse espaço já com templo próprio, há quantos anos? Há quantos anos aqui? Tem uns 33 anos, 34 anos. Já era com o pastor Antônio Eustáquio ou ainda com o pastor Veiga? Pastor Antônio Eustáquio. Ah. Ele que já ficou até a sua partida, né? Sim. Até Deus recolher. Sim, e o senhor era pastor auxiliar. Olha só como é que aconteceu. Pastor Antônio Veiga tinha como auxiliar o pastor Antônio Eustáquio, que depois veio suceder, né, o pastor Antônio Veiga. E o senhor era pastor auxiliar do pastor Antônio Eustáquio? Não, o pastor auxiliar era o pastor Zé Bicalho. Ah, pastor José Bicalho. Pastor Zé Bicalho era o auxiliar dele. Aí, como o pastor faleceu, eu assumi a liderança aqui. Sim, mas o senhor também era pastor auxiliar junto com o pastor Bicalho. O pastor Bicalho também era auxiliar, mas o senhor e outros pastores. Mas aí, na partida do pastor Antônio Eustáquio, o senhor que assumiu, correto? Correto. Vai fazer 4 anos. 4 anos já, pastor? Isso. Passa rápido, hein? Muito rápido. Eu lembro, eu estava aqui no dia da posse do senhor como pastor da Igreja Unida do Palmares, e a igreja está cada dia mais linda. Mais linda, está chegando aos 4 anos, graças a Deus. Nós estamos aqui na luta, na batalha, na peleja, não é fácil, né? Sabe como é que são as coisas, mas Deus tem dado graça. Até aqui nos ajudou sim. Nos ajudou. É Beneze. Pastor Elias Muniz, quanto tempo de evangélico, batizado? Quanto tempo, pastor Elias? A fazer 51 anos. 51 anos batizou menino, então? Eu tinha meus 15 anos. 15 aninhos? Dei início na igreja de São Geraldo. Sim.
pastor Alcides Cordeiro na época, missionário, né? Alcides Cordeiro. E daí para cá a gente foi batalhando, se engajou na obra de Deus, fui trabalhar com o pastor Sebastião Mariano, saudoso também, pastor Sebastião Mariano no bairro antigo, No Gorduras. Vila Brasília. Eu tô falando isso tudo porque o senhor é meu tio e eu lembro, né? Eu cheguei na Igreja Unida do São Geraldo junto com a minha mãe através do senhor, porque o pastor Elias, para quem não sabe, viu, é irmão da minha mãe. E a minha mãe, assembleana, minha avó assembleana, minha bisavó assembleana, e minha mãe foi para a Igreja Unida, isso em 1900 e alguma coisa, através do pastor Elias. Então o senhor foi o primeiro a ir para a Igreja Unida, batizou com 15 anos. E eu lembro, quantas vezes eu lembro, né, a família falando, o senhor falando assim comigo, eu tô vindo lá do Gorduras. Como é que é a história do Gorduras? Era uma congregação, era uma igreja? Era uma congregação, assim, era um terreno arrendado. Era um lote onde não tinha nada, não tinha parede, não tinha nada. Mas chegou a fazer culto lá, que eu lembro, né? Ah, tem um culto lá no Gorduras. Tem um culto lá, antigo Vila Brasília, né? Hoje seria o quê? O Goiânia, mais ou menos? Hoje é o Goiânia. Bairro Goiânia. Para quem não é de Belo Horizonte, a gente fala, quando fala Goiânia, é um bairro aqui pertinho, que antes, Vila Brasília, e antes de Vila Brasília, bairro Gorduras. Eu lembro da época do Gorduras. Gorduras, perto ali do Trevo de Sabará, né? Aí nós iniciamos lá, não tinha telhado, era no tempo. Quando estava chovendo, o pessoal abria a sombrinha, guarda-chuva, e nós estávamos lá celebrando o trabalho. Era bênção demais, né? É fogo puro. Eu era criança, mas eu acompanhei muito, pastor Elias. Aqueles eventos que tinham, né? Alugavam ônibus, íamos por Gorduras, aqui pro Ipiranga mesmo, né? A gente lembra que tinha um trabalho maravilhoso, e sem contar os trabalhos de São Paulo, né? Que muitas vezes alugávamos ônibus e íamos para São Paulo, para os congressos e tudo. Pastor Elias, o senhor já falou com a gente, batizou com 15 anos, correto? Casado com a minha tia Neuri, tem 3 filhas lindas, e agora eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro pastor Aguinaldo, né? Virou vovô babão. Vovô, graças a Deus, chegou o netinho aí, né? O Otton, já tem 2 meses, né? Graças a Deus, tá uma bênção, tá crescendo e tá uma maravilha. Eu vi as fotos, tá lindão, hein? Tá lindão, né? É meu primo segundo, o primeiro netão do pastor Elias Muniz. Pastor Elias, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz pro senhor, eu fiz pro pastor Aguinaldo e pra pastora Salete. Entre churrasco e lasanha, o que o senhor prefere? Os dois. Os dois? Tanto o churrasco como a lasanha é bênção de Deus. É bênção demais, é uma maravilha. Segunda pergunta. O senhor é atleticano ou cruzeirense? Não nos esconda nada. A gente tem aquela queda pelo Galo, né? Galo forte, vingador. É da família isso, tá, gente? E a gente lá vai, né? Não tá muito bem esse ano não, mas... Não, mas a atleticana sofre um pouquinho, mas continua sendo atleticano. Isso mesmo. E a última pergunta, que é a pergunta que eu faço sempre, porque não temos pauta, não temos tema, não temos pretensão. Coca-Cola, limão e gelo ou suco de laranja? É o suco de laranja. O senhor tá igual a pastora Salete, ama suco de laranja. Suco de uva, abacaxi. Coca-Cola nem pensar. Nem pensar. Eu já sabia a resposta dele, porque eu sou sobrinho assim. Eu tomava muito Coca-Cola, muito Guaraná, mas aquilo ali realmente não faz bem. Tá certo. A turma da Coca-Cola vai ficar meio chateada com o senhor. Pastor Elias, quais são os dias de culto aqui na Igreja Unida do Palmares? O dia de culto aqui é quarta-feira, às 20 horas. Domingo pela manhã, temos aqui 8h30 da manhã nosso café. 9 horas escola bíblica. E às 19 horas é o nosso culto ao Senhor. Culto principal, né? É principal. Nós temos 2 congregações, tem a congregação... Sim, as congregações. Tem a congregação do bairro Dom Silvério. Dom Silvério, tá lá o pastor Carlos, a pastora Vânia, tá na luta lá na peleja. E tem uma também num sítiozinho, né? Na fazendinha, eu já estive lá. É Teresópolis, onde a pastora Penha, saudoso pastor Raimundo, né, deu início lá. E tá lá o trabalho, a gente tá dando uma força e
E aí, como caracóis. Sim. É no mato mesmo e Deus está dando graça. Na época do pastor Antônio Eustáquio, eu estive algumas vezes lá no Jardim Teresópolis. Pastor, Rua Norte América, 37, Palmares ou Maria Virgínia. um bairro bem conhecido em Belo Horizonte, para você que não é de Belo Horizonte, é bem em frente ao Minas Shopping, né? Um bairro em frente ao Minas Shopping. É um bairro em frente ao Minas Shopping. Só que fica mais do lado, perto da BR-381. Perto da BR. Para você que vem de Contagem, para você que vem de Sabará, pega aí um anel rodoviário, entra na Cristiano Machado, Chegou na igreja. pertinho da igreja. Pertinho da igreja, é um pulo. É isso aí. Pastor Elias Muniz, esse é o bate-papo com o pastor de hoje. Pastor Elias Muniz, pastor da Igreja Unida do Palmares. Deus te abençoe, meu querido. Até a próxima!